Fala pessoal, tudo bem? Chegou enfim o último dia, o último e-book que eu tenho para entregar para vocês, que é um e-book sobre tipografia, que é uma das partes mais importantes quando a gente fala em design, tá? Vou mostrar para vocês como que vocês podem combinar tipos, vou mostrar a teórica básica e vou dar alguns exemplos práticos para te facilitar a vida. Lembrando que a tipografia é um assunto muito extenso e hoje a gente vai dar uma introdução de como ela funciona e como deve ser utilizada. O que eu quero com isso, gente? Eu quero que vocês pratiquem e dizer que é um universo maior do que eu vou estar apresentando agora, tá? Que geralmente a gente aborda no nosso curso de criação publicitária. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar sim essa parte, eu vou ampliar um pouquinho mais, que eu vou falar de textos grandes, textos pequenos, textos para volume de trabalho. Eu ia falar só sobre títulos e eu resolvi dar esse bônus para vocês, um bônus novo, que é trabalhar com textos com volume, mostrar a base para vocês. O grande problema que a gente tem dessas apostilas, desses 3 vídeos que a gente tem, é porque a gente entregou uma base muito boa, mas é interessante também que você coloque a mão na massa, coloque isso em prática. E para isso é legal ter algumas ferramentas que a gente entrega, por exemplo, no nosso curso de criação publicitária. Mas não estou aqui para falar disso, mas se quiser olhar o link também, depois conhecer a gente, é legal. Gente, a gente começa primeiro com o entendimento de tipografia, a gente entendendo que tipografia é o uso das fontes, e a princípio eu tenho 2 tipos de fontes, a com serifa e a sem serifa. A sem serifa, sem o traço, ela é quadrada. Ela é muito utilizada principalmente para o material escrito com títulos, principalmente para títulos, por ela ter um pouco menos de detalhe. Não que você não possa usar também para textos de volume, que eu falo, textos parágrafo. O que é a tipografia com serifa? É a que tem a perninha, que o objetivo é como se você colocasse uma régua embaixo para facilitar a leitura do texto com volume. Esse é o objetivo principal da serifa. Vamos passar para a próxima etapa. E aí eu tenho outros tipos, Eu estou dizendo assim, eu classifiquei em 2 categorias principais, mas eu tenho alguns outros tipos, que é as fontes modernas. Qual que é a característica? Ela tem uma transição grande do traço grosso para o traço fino, tá? Essa característica de transição do grosso para o fino, ela também passa, além de ser moderna, ela passa uma coisa artesanal. Por quê? Porque uma caneta tinteira, por exemplo, você não consegue manter um padrão homogêneo igual uma fonte escrita desse jeito, por exemplo, que você vê que ela é homogênea, ela não tem essa transição, tá? Então ela tem essa característica, tanto que letras script, por exemplo, quando tem a transição do grosso para o fino, igual a gente vê aqui também, ela tem esse vínculo artesanal, tá? Então é usado em vinhos, em produtos que você quer passar um cuidado manual, tá? Eu tenho as fontes display, tá? Que é um traço enfeitado, você pode colocar muitas e muitas coisas diferentes. Por exemplo, pode ter uma fonte com formato de balão. Vamos falar que seria uma fonte livre, decorativa, propriamente dita. Eu tenho os black letters, que é usado em livros e rótulos clássicos, igual, por exemplo, os estilos das fontes alemãs. E a gente tem que entender uma coisa, quando a gente está trabalhando com design, quanto mais elementos você tem em alguma coisa, mais atenção ele dispersa. Muitas vezes o objetivo é dispersar a atenção e chamar a atenção para outras coisas. Mas, no geral, a comunicação, o menos é mais. Quanto menor a quantidade de elementos que você tiver numa fonte, mais rápida. Tanto que essas fontes alemãs que a gente fala, por exemplo, elas são péssimas em legibilidade, tá? Tanto que elas não são usadas, no geral, no dia a dia. Uma fonte alemã é usada principalmente em coisas que querem criar um vínculo, por exemplo, com uma coisa que esteja relacionada com a emoção de uma coisa clássica alemã. Uma taberna, uma casa de vinhos, com uma casa que tem comida alemã, tá? Porque a legibilidade passa a não ser importante, e sim a emoção que a fonte transmite. E aí eu tenho algumas coisas que a gente muda, que são os parágrafos que eu falei de volume grande demais, pequeno demais em texto, que eu tenho aqui, texto grande demais. Por que é o grande demais, gente? Porque o meu olho, ele começa a ler nesse sentido que está meu mouse, e ela ficou longa demais e é fácil eu cair, eu errar, ele fica cansativo, eu faço essa leitura aqui, muito longa, tá? Com o meu olho. Eu tenho que andar demais, como eu estou exagerando na linha. Aí eu tenho o pequeno demais, que ele é muito quebradinho, então fica difícil.
E o ideal, eu vou mostrar isso na prática aqui, eu vou voltar. Então observa aqui que o pequeno demais, você começou a ler, mal começou, já cai para a próxima linha, já cai para a terceira, já para a quarta. E o ideal, que é esse aqui. Tem uma regrinha, principalmente o pessoal que usa CSS, desenvolve textos para web, por exemplo, uma fonte 10 é 10 para 30. Então uma fonte 10 pixels, de altura de 10 pixels, você pode ter uma largura de 300. Mas o que eu recomendo? Usar o bom senso. Basta você olhar, você vai entender o que é um parágrafo ideal, o que é pequeno demais, o que é grande demais. Outra coisa muito importante quando você vai trabalhar com tipografia, com volume principalmente para revistas, jornais, é observar isso aqui. Aqui é uma viúva, ele acaba a linha sozinho, então ele cria um dente muito grande. Aqui ele terminou com uma órfã, tá? Então, ó, aqui eu resolvi o problema da viúva, e a órfã é quando você termina uma linha sozinho. E aqui eu terminei o problema da órfã, tá? Tanto que está escrito viúvas e órfãos, faltou dizer aqui. Então esse aqui é viúva e isso aqui é uma órfã. Viúva e aqui está resolvido o problema da órfã. Aqui é a solução da viúva, que é ter mais de uma palavra, e aqui é a solução da órfã, que é ter mais de uma linha. Bom, um outro recurso que é importante é o ritmo vertical. É as linhas estarem alinhadas e geralmente, eu vou falar, aqui vai ficar claro, como se fosse uma linha de caderno, para ela não ficar desalinhada uma quando está em colunas diferentes, tá? Mas isso geralmente a gente resolve no InDesign, mas eu vou mostrar a teoria para vocês. Então, gente, aqui observa, no programa do InDesign você coloca para ele colocar linhas. E o ideal é que o entrelinhado, que é o entre letras, esteja de acordo com a linha. Então observa aqui que está correto e aqui está errado, tá? Vamos falar agora de entrelinhado. E eu tenho algumas medidas padrões para vocês. O entrelinhado é a distância de uma linha para outra. Uma regrinha bem legal é você usar, por exemplo, sua fonte é 12, você usar de 2 a 5 pontos maior o entrelinhado. Esse recurso tem em todos os programas de design, Photoshop, Illustrator, InDesign, tá? Não é um problema. O que acontece? Aqui é bem interessante. Aqui, ó, linha grande demais, muito grande. Muito pequeno, fica apertado, uma linha se mistura com a outra. E aqui o correto, que é o de 2 a 5 pontos, que é o tamanho ideal. Você observa que dá para ler uma linha, depois para outra, sem fazer confusão. Aqui aperta demais e aqui distancia. Vou falar um segredo para vocês. Muitas vezes eu gosto de colocar um entrelinhado um pouco maior, tá? Porque eu acho que diferencia uma linha da outra. Depende de oportunidade para oportunidade. O que é importante a gente saber? Que para toda regra, a gente tendo maturidade, a gente também pode quebrar, se a gente souber o que faz e observando com o tempo, tá? É legal a gente conhecer as regras até para desconstruir depois, mas ter maturidade do que está fazendo e como está chamando atenção e o porquê está chamando atenção. Aqui, gente, eu tenho alguns exemplos de peças, tá? Aqui com fontes misturadas, que são ótimas para contraste. Quando que você consegue um contraste? Quando você usa, por exemplo, uma fonte bastão ou com serifa, totalmente diferente de outra fonte. Então observa que Vaga tem a mesma família de criação publicitária que revista digital. É a mesma pegada tudo. Só que o Se Liga é uma fonte manuscrita. Então você tem um alto contraste. Basicamente você tem duas maneiras de trabalhar com a fonte da forma correta e uma errada. Você pode trabalhar com a fonte, igual eu mostrei no Se Liga na Vaga, com contraste, que você está certo. Você acerta por quê? Porque você combina as tipografias opostas, não tem conflito e ele traz alto contraste para a combinação de tipografias. Outro, você pode trabalhar com concordância, que é uma forma extremamente correta, que é você usar fontes da mesma família. A Helvética, ela tem uma família gigantesca de fontes. E o que isso possibilita na Helvética? Ela possibilita você fazer muitas combinações sem ter perigo de errar, sem entrar em conflito. Essa aqui, você observa que tudo está usando a mesma família, esses dois cartazes. E tudo fica correto, porque as grossuras são as mesmas. Essa fonte Aprenda é a mesma família disso aqui. Essa é a vantagem das fontes profissionais. Então é interessante você ter na carta da sua manga como designer várias famílias profissionais. Eu vou citar o nome de algumas. A Futura é uma família profissional, a Helvética é uma família profissional, a Verdana é uma família profissional, e o ideal é você usar famílias longas e completas para que você não passe apuro na hora de criação. Para você não ter que combinar de repente uma coisa que é totalmente errada.
Você combinar, por exemplo, uma fonte Arial com uma Helvética, são parecidas, as duas não tem, são fontes bastão, mas que ela entra em conflito. E aí você não entende o porquê erro, parece que funciona, mas não funciona, e isso não é legal. E muitas vezes isso que vai diferenciar um profissional bom do ruim, tá? Então é essa combinação. Antes de terminar, eu separei um vídeo para vocês que eu vou mostrar uma família profissional na prática, que é um vídeo da Helvética. Pode buscar no Google também, você vai acompanhar, que é o Helvética Trailer. Gente, você viu como que é importante ter uma família versátil? A Helvética é um dos exemplos que a gente tem, tá? Então é importante a gente ter na carta da manga. E se você colocar aí no Google também, colocar assim, logos feitas com a Helvética, você vai ver a quantidade o tanto que uma família consegue resolver muita coisa. É a fonte mais popular. Um amigo meu, que é o Gabriel, nosso professor aqui, ele costuma dizer que a Helvética é a calça jeans da tipografia, tá? Mas eu estou falando, use a Helvética, existem milhares de fontes também, mas tenha uma família profissional e atente isso. Saiba quando usar o contraste, combinar uma script, por exemplo, uma handwriting com uma fonte bastão para trabalhar com contraste, e saiba usar com concordância e trabalhar com as famílias profissionais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de 3 vídeos. Foi um prazer estar com vocês. E você que tem interesse em aperfeiçoar na sua área, a gente tem um curso de criação publicitária, tá? Que o foco é aliar toda essa parte teórica com exercícios. Então, durante esse curso, a gente cria panfletos, cartazes, folders, outdoors, enfim, gente, tudo que está relacionado a design e comunicação, usando as principais ferramentas do mercado da Adobe, que a Studio Online é um centro de treinamento autorizado da Adobe. Então a gente usa o Photoshop, Illustrator, InDesign. Só que ela é mais que um centro de treinamento autorizado da Adobe, porque a gente mistura a parte de ferramenta com essa parte teórica que a gente viu um pouquinho agora. E vai ser um prazer te contar como aluno, e até a próxima.